Olha essa cena. Eu tenho 7 irmãos. Eu não tenho, mas estou contando a história de Davi. Davi tinha 7 irmãos. Ele é o sétimo, na verdade, o caçula dos irmãos. A Bíblia diz em Salmo 51, versículo 6, quando ele confessa o seu pecado, ele falou: Senhor, contra ti eu somente pequei. Em Salmo 51, versículo 6, Davi fala o seguinte, que ele é fruto, como se fosse, ele é fruto da bastardia. É isso que Davi fala para Deus: tenha compaixão de mim, eu sou fruto de um adultério. Praticamente isso que ele fala. Só que, olha só, naquela época, quem cuidava de ovelhas era aquele que era o inferior da casa. Era o mais rejeitado, era o que não tinha capacidade nenhuma, era o mais humilhado, era aquele que não ia dar em nada. Naquela época era assim. Então imagine qual era o sentimento de Davi enquanto ele não teve a presença de Deus, qual era o sentimento de Davi? O sentimento de Davi com certeza era: eu nunca vou ser nada nessa casa, porque os meus irmãos já estão resolvidos. Porque exatamente eu estou cuidando de ovelhas, eu sou esquecido, eu nunca sou convidado à mesa, eu nunca nem sentei na mesa com os meus irmãos. Então eu sou o inferior dessa casa, eu sou o rejeitado, eu sou o inferior desse negócio. Então a mente de Davi, com certeza, antes dele conhecer Deus, era uma mente completamente inferior. Só que Davi começa a ter um relacionamento com Deus. E deixa eu te contar um segredo. Quando você começa a ter um relacionamento com Deus, toda a tua inferioridade, ela é transformada em poder. Não no teu nome, mas no nome que está acima de todos os nomes. Porque você reconhece Deus como Criador do universo e você reconhece Deus como Pai. Aqui está a chave. Davi reconheceu Deus como Pai. E como um bom pai, porque o pai dele, Jessé, literalmente colocava ele como o último dos filhos. Tanto é que quando o profeta Samuel foi na sua casa: traga um menino, traga mais um menino, mas traga mais um menino, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Mas não tem mais nenhum, tem um lá no pasto lá, tem um lá cuidando de ovelhas. Traga esse então, por gentileza. Nem o pai de Davi via honra, grandiosidade e virtude em Davi. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez dentro da tua própria casa as pessoas não vão te enxergar. E está tudo bem com isso. O que você precisava era só um sopro de vida e você teve. Deus te honrou com a vida. Aí você precisava de mais uma etapa, aceitar Jesus, você já aceitou. Aí você precisava da terceira, ser batizado, você se tornou uma nova criatura. Aí você precisa somente da quarta. Qual que é a quarta? Reconhecer que você tem um pai. Que quando eu reconheço que eu tenho um pai, cadê a inferioridade? Porque aonde eu sou fraco, a Bíblia diz que eu me torno forte, porque Deus me torna forte aonde eu sou fraco. No ponto que eu sou mais vulnerável, que eu me sinto mais inferior, que eu me sinto mais medíocre de todos, Ele vem e fala o seguinte: você está esquecendo que eu sou pai? Dá um... Acorda. Você está esquecendo que eu sou pai? Onde você está? Onde é qual foi o trem que você caiu que você não se lembra? Qual foi a amnésia que você teve? Que você não se lembra que eu sou pai? Então preste atenção. O profeta Samuel unge Davi. Quando ele unge Davi a rei, toda a inferioridade de Davi, toda a rejeição de Davi, já não faz mais parte dele. Porque, entenda isso, Deus foi treinando Davi no lugar de trabalho onde ele estava. Deus foi treinando Davi no lugar onde ele foi chamado para pastorear primeiro ovelhas, depois ele ia dirigir um povo, uma nação. Então ele foi obrigado a lutar com ursos, foi obrigado a lutar com leões, foi obrigado a lutar com Golias, lá na frente. Por quê? Porque Deus já sabia exatamente que um homem inferior, um homem que se sente inferior, não seria capaz de derrotar nem correr atrás de uma ovelha talvez. Mas um homem que se coloca em uma posição. Qual é a posição? A posição é essa aqui, ó. Dependência. Tô dependente, mano.
Pai, eu enxergo que sem a tua presença eu não sou nada, sem a tua presença eu não carrego nada, que eu sou 100% dependente de ti, sim, e vai à frente das minhas batalhas. Pai, eu tenho algo dentro de mim que eu acredito que talvez que tenha pessoas que são melhores do que eu. Eu acredito nessa falsa mentira. E talvez, ó Deus, talvez até que elas possam carregar um intelecto superior ao meu, porque se prepararam mais. Talvez até a condição financeira dessas pessoas pode ser um pouco melhor, porque elas fizeram mais do que eu. As decisões delas foram melhores que as minhas. Mas, Pai, eu quero colocar uma coisa aqui para o Senhor. A dependência que eu tenho do Senhor, eles não têm. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é Pai. A única maneira de eu acabar com a inferioridade, porque inferioridade é uma doença espiritual, colocada por Satanás na mente das pessoas. Elas acreditam nessa mentira, desce pro coração, elas sentem que elas são inferiores, elas não se acham dignas de ocupar cadeiras de reinado, não se acham dignas de serem curadas, de serem abençoadas, de terem um casamento abençoado, de serem realmente ricas em saúde, em prosperidade, em bênçãos. Elas não se acham dignas. Por quê? Porque literalmente esse espírito do inferno entra na mente dessas pessoas, tomam conta do coração dessas pessoas e elas ficam presas, aprisionadas em um sistema mentiroso. Você pode ir na igreja, você pode adorar, você pode glorificar Deus, você pode... Só que você precisa se enxergar, olhar para você e falar assim, Deus, eu entendo que eu sou única. Deus, eu entendo que eu sou único. Se você entender essa unidade, essa exclusividade que você é nas mãos do Senhor, e você se permitir nas mãos dele ser transformada, ser transformado, mudado, e ele literalmente edificado, você não foge mais de nenhuma batalha.